Oi pessoal, no vídeo de hoje, eu, Kathleen, E a Michelle. vamos explicar as teorias de Oparin e da evolução. Bom, a teoria de Oparin traz a ideia de que a evolução ocorreu por meio de evoluções químicas ou moleculares. Ela diz que tudo teve início na atmosfera primitiva, que era composta por N2, CH4, H2O, H2 e NH3, e que com o passar do tempo, a alta taxa de radiação atrelada às tempestades de raios geraram um acúmulo de energia, que acabou por afetar os componentes da atmosfera, fazendo com que a água condensasse e se formassem as primeiras moléculas simples, conhecidas como aminoácidos. Depois disso, ainda por meio de transformações químicas, os aminoácidos deram origem aos ácidos nucleicos, RNA e DNA, e ao processo da receita de proteína, graças à grande disponibilidade de nitrogênio ou base nitrogenada. Então, após muitos processos de duplicação e replicação, houve um conjunto de genes que obteve sucesso e gerou o primeiro ser vivo. Este era unicelular, procarionte, anaeróbico, heterótrofo e se reproduzia através da mitose, sendo atualmente classificado como pertencente ao reino Monera. Em sequência, após processos de mutação na reprodução dos seres existentes, deu-se a formação de seres que se diferenciaram por seres eucariontes, fazendo parte do reino protista. Após isso, surgiram os que eram pluricelulares, eucariontes e sem tecido verdadeiro, do reino fungi. E os que se mantiveram pluricelulares e eucariontes, agora possuíam tecido verdadeiro e realizavam fotossíntese, entrando no reino vegetal. Entretanto, diferente do que muitos pensam, não foram só as plantas as responsáveis pelo aumento de O2 na atmosfera. Plantas e algas não são a mesma coisa. As algas são menos complexas que as plantas, e justamente por essa diferença de complexidade, pode-se concluir que elas vieram depois das algas, de modo que as algas foram as grandes responsáveis por, através da fotossíntese, aumentar a quantidade de O2 na atmosfera. Uma das consequências desse crescimento foi a formação da camada de O3, também conhecida como camada de ozônio, que é responsável por reduzir a quantidade de raios que chegam à superfície terrestre, e a existência de seres aeróbicos, visto que a quantidade de O2 fora de seus corpos era muito maior que de dentro, fazendo com que, para manter o equilíbrio, esse gás fosse para o interior dos seres por meio de osmose. Tais animais aeróbicos fazem parte do grupo animal, e ainda que possuam muitas características semelhantes ao reino vegetal, como serem pluricelulares, eucariontes e possuírem tecido organizado, eles não são iguais, e têm como diferenças as suas células e como se alimentam. As plantas são autótrofas e os animais heterótrofos. Uma curiosidade de quando houve esse grande aumento de O2 na atmosfera terrestre foi o fato de que nesse período existiu a megafauna, que nada mais era do que um conjunto de animais muito grandes, já que pela grande disponibilidade do gás, eles conseguiam crescer mais. É válido reforçar o fato de que os seres pertencentes aos 5 reinos passaram por um processo de evolução simultâneo, como, por exemplo, fungos simples, que ao longo do processo evolutivo foram se tornando mais complexos, ao mesmo tempo que seres mais simples do reino animal começaram a existir. Voltando a falar da atmosfera, após todos esses acontecimentos, é muito importante reforçar as transformações simultâneas que ela teve, como a queda nos níveis de gases como CH4 e NH3, já que com a estabilização da formação da Terra, houve uma queda na produção das moléculas em questão. O aumento nos índices de CO2, tanto pela respiração celular e pela fermentação realizada pelos seres anaeróbicos, quanto pela combustão que o nosso planeta realizava. E a criação da camada de ozônio, essencial para a vida por reduzir a quantidade de radiação solar que chega na Terra. Tendo tudo isso como base, podemos começar a falar sobre a teoria de Darwin. Charles Darwin foi um grande cientista que teve, dentre tantas teorias criadas por ele, uma que recebeu grande destaque e que é, atualmente, a mais aceita no meio científico, tendo como base as ideias de Thomas Malthus a respeito da relação entre aporte do meio e o crescimento das populações. Nomeada de darwinismo, ela explica como o processo evolutivo de todos os seres ocorreu, por meio da seleção natural. Esse conceito diz que o meio seleciona os seres mais adaptados, de modo de que os menos aptos morram. Ademais, existe também o conceito de neodarwinismo, que adiciona à genética essa ideia, de modo que as espécies evoluem em consequência de um ser que sofreu mutação gênica ou que obteve uma característica nova a partir da reprodução sexuada entre dois seres. Que assim fizeram com que ele tivesse as características mais adequadas àquele meio, levando-o a continuar vivo e poder se reproduzir e transmitir esse caractere aos seus descendentes,
aumentando a frequência do traço vantajoso. Além disso, não se deve esquecer que, ainda que os dois seres sejam expostos às mesmas pressões seletivas, eles não são necessariamente iguais, visto que as mutações e variabilidades genéticas podem gerar seres diferentes. Entretanto, Darwin não foi o único a apresentar ideias que explicassem como ocorreu a evolução dos seres. Lamarck, dentre tantos outros pesquisadores, também publicou a respeito de suas ideias. Diferente do que Charles acreditava, ele se baseia em duas leis também criadas por ele: Lei do uso e desuso e a Lei da transmissão dos caracteres adquiridos. A primeira contempla a ideia de que, conforme determinadas funções ou partes do corpo não são usadas, elas passam a atrofiar, de modo que, caso o oposto ocorra, ou seja, ao invés do desuso aconteça um estímulo ao uso, o ser também venha a se modificar. Já a segunda lei diz que todas as mudanças que o ser sofre são transferidas aos descendentes, sejam elas por fenótipo ou no genótipo. Além disso, ele também acreditava que o meio era responsável por ocasionar mudanças no ser vivo, de modo com que ele se modificava de acordo com elas. Agora, nós vamos exemplificar as teorias de Darwin e Lamarck. Na situação de Darwin, existiam algumas girafas de altura menor que conseguiam comer normalmente. Porém, houve, por alguma razão, um crescimento das árvores que ofereciam alimentos a elas. Entretanto, dentre a população em questão, existiam duas girafas que eram mais altas e que conseguiram continuar comendo, de modo que as demais, por serem menores, passaram a encontrar mais dificuldades de se alimentar. Com o passar do tempo, restaram então, graças a essa dificuldade de alimentação, somente as duas mais adaptadas, que se reproduziram entre si, dando continuidade à linha de girafas. Já na situação de Lamarck, existiam algumas girafas de uma altura menor que conseguiam comer normalmente, porém, houve por alguma razão um crescimento das árvores que ofereciam alimento a eles. Então, em decorrência desse aumento, as girafas começaram a esticar mais o pescoço para tentarem alcançar os alimentos, o que fez com que eles esticassem. Com isso, as girafas passaram essa característica de possuir os pescoços mais altos aos seus descendentes. E é isso, galera!